E aí, cabeça pensante, mente fervilhante, você está pensando em fazer o Enem? Exatamente amanhã, às 23h59, acabam as inscrições para o Enem. E se você está pensando em fazer o Enem, é interessante que você leve em consideração algumas questões, como, por exemplo, estudar. E além de estudar, uma das principais características desse tipo de prova, que é leitura e interpretação. Sim, senhores, sim, senhoras. Quando você resolve fazer uma prova, é interessante que você estude para essa prova. Por quê? Porque se você for ver o quanto de dinheiro que o Estado gasta aplicando essa prova, alguns milhões. Então é importante você fazer jus a essas aplicações, a essa aplicação, e também você pensar, quando você vai fazer uma prova, quantas vezes você quer fazer o Enem? Responde para mim. Você já pensou nisso? Quantas vezes você quer fazer? Porque não necessariamente você vai tirar a nota que você quer na primeira vez. Ou você quer tirar realmente uma boa nota? Então, se você quer tirar realmente uma boa nota, é importante você ter duas coisas na sua cabeça, pelo menos duas coisas, além de saber, obviamente, todos os conteúdos do ensino médio, de química, física, biologia, geografia, sociologia. Mas essencial para resolver essas questões é leitura, interpretação e produção textual. Quando você para ler as competências do Enem, e a gente tem alguns vídeos aqui no nosso canal. Acho interessante você visitá-los sobre as competências do Enem, porque é dessa forma que a sua prova vai ser elaborada, a partir das competências e das habilidades que eles querem que vocês demonstrem ao longo do texto. Ao longo do texto não, ao longo do texto também, né, na redação, mas ao longo da prova. Então, todos os conteúdos estruturantes, todas as áreas de conhecimento, elas têm competências e habilidades que são cobradas de você. E dentre elas, sempre tem a análise, a interpretação e a aplicação desse conhecimento em determinada situação. Basicamente, isso estrutura a prova do Enem. Logo, o que a gente precisa para ter bastante atenção, né, para resolver uma boa prova do Enem? A gente tem que ter nuca, porque você precisa estar ali o tempo, algumas horas, de 4 a 5 horas, para resolver as questões. Segundo, atenção, né? Saber lidar com a atenção e com a tensão que vai ocorrer durante a prova também, né? Ter que estar com a mente preparada. E além disso, fazer a leitura muito bem feita. Então são 30 páginas de questões a serem resolvidas. Então a sua leitura ela tem que estar em dia, certo? O seu treino com leitura e interpretação de questões e de imagens, ele tem que estar em dia, certo? E por isso que eu convido você a acompanhar alguns vídeos que nós vamos fazer aqui sobre leitura e interpretação e também sobre produção textual, que é o calcanhar de Aquiles de todos os que se prestam a fazer o Enem, todos os inscritos no Enem. Olha só, no ano passado, eu estava falando sobre isso com os meus alunos. No ano passado, 3,9 milhões de pessoas fizeram a prova do Enem. Fizeram. Se inscreveram 5 milhões, quase 5 milhões, ou 4 milhões de alguma coisa, e 3,9 milhões fizeram a prova do Enem. Desses 3,9 milhões, 53 tiraram nota 1000. É um número muito pequeno e pouco expressivo. E aí eu comecei a ver, eu falei assim, mas gente, será que isso aconteceu só em 2019? Não, isso acontece recorrentemente. E eu olhei só os últimos 10 anos e teve 2 anos em que o número passou de 100. Em que acho que foi 2014, se não me falha a memória, que chegou a 250 e poucos que tiraram nota 1000, mas eu fui ver, tinha quase 9 milhões de inscritos, 8,8 milhões de inscritos que fizeram a prova, e aí uma quantia, né, razoável, considerável, tirou nota 1000, apesar das notícias da época colocarem apenas 250 pessoas tiraram nota 1000, mas em vista do que foi o ano passado, 53, né, 5 vezes maior o número de notas 1000 em 2014, mas foi a única vez que passou de 100
100 e pouco, né? A outra vez foi 104 candidatos tiraram nota 1000 e os anos de 2010 a 2019, 77, 50, 40, 50, 70, sempre nessa faixa. Eu pensei, e a faixa de inscritos do Enem vai entre 4 e 8, quase 9 milhões, né? Entre 3 e 9 milhões de inscritos. Oscila, e aí é um outro estudo a ser feito. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o quanto as pessoas estão indo preparadas para essa prova, o quanto as pessoas sabem ler e escrever de uma maneira, lógico, não é simplória, é de uma maneira clara, objetiva e bem construída. Então, comecem a olhar essa prova. Então, você que é candidato do Enem, que resolveu fazer o Enem, ou que agora vai pegar e vai começar a estudar e vai fazer o Enem, você tem tempo para retomar muito do que você já estudou, foque bem nisso, foque na leitura e na interpretação. E acompanhe a gente por aqui, que a gente vai te orientar. Sem dúvida, estamos aqui, é para isso mesmo. Um forte abraço para vocês, um beijo do professor de português e até mais. E aí, cabeças pensantes, mentes fervilhantes, aqui Hernandes, professor Hernandes, e se você é candidato do Enem, acho interessante assistir esse vídeo. Ou se você ainda vai fazer a inscrição, porque vai